Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz. Vamos dar início a mais uma reunião de estudos dos dias de domingo. Vou pedir para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. E assim. E assim seja. Bom, pessoal, conforme já é os nossos mecanismos de estudos, né? Na onde uma semana nós fazemos os estudos do Livro dos Espíritos e na outra semana a do livro Vinha de Luz. Hoje o estudo é voltado para o Livro dos Espíritos, né? Inclusive, nós estamos ainda na lição Finalidades da Encarnação. E aí, dando continuidade, a última pergunta e resposta que nós estudamos há 2 semanas atrás foi a de 144. Então, nós revisitamos ela para nos dar o norte para seguir os estudos. E a questão é o seguinte: pergunta 144, pergunta que nós já estudamos. Que se deve entender por alma do mundo? Inclusive, vocês devem lembrar, né? Alma do mundo, né? Algo bem assim, peculiar, né? Bem diferente. E nós, de um certo modo, estudamos isso nas 2 semanas atrás. Mas vamos ver a resposta dos espíritos para Kardec, porque Kardec ele levanta essa questão por realmente algumas pessoas e algumas crenças da época acreditarem que o próprio planeta ele tem, de repente, uma alma, um espírito que o habita, né? E tem pessoas que levam bem ao pé da letra o pulsar do coração do planeta, né? E tudo mais, e leva ao pé da letra mesmo, literal, assim, no máximo, né? E aí Kardec vem perguntando, lembrando que esse livro de Kardec foi essa primeira obra básica, né? Foi em 1857. Então nós temos já algum bom tempo com relação a isso. Então por isso, inclusive, que muitas perguntas vão ser remontadas, que a gente pode perceber que talvez não vão estar tão atuais mais, mas isso era uma necessidade e um norteamento necessário lá naquela época, lá naquele século, né? Inclusive, tem uma das lições aqui do próprio Livro dos Espíritos que falam sobre os povos canibais, né? Mas isso é para algum outro momento. 144, que se deve entender por alma do mundo? Resposta: o princípio universal da vida e da inteligência de que nascem as individualidades. Pois bem, o que deve entender da alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência de que nascem as individualidades. Mas os que servem dessa expressão frequentemente não se entendem. Que legal. A alma do mundo seria todas as possibilidades dessa energia cósmica universal de propiciar vidas no planeta. Só que, ao mesmo tempo, ele vem aqui completando que, tipo assim, mas muitas pessoas não entendem dessa maneira e acham realmente que, de repente, a Terra tem um espírito que, né, que tá ali, nela. E vamos lá, ó. A palavra alma tem aplicação tão elástica que cada um interpreta de acordo com as suas fantasias. Tem-se, às vezes, atribuído uma alma à Terra, e por ela é necessário entender o conjunto de espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando os escutais, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus junto ao vosso globo.
Então, como nós devemos compreender e entender isso? Devemos entender como o conjunto de espíritos bem intencionados, né? Estamos falando da autoespiritualidade, que nos oferecem subsídios necessários desde que os escutamos, desde que sintamos as intuições, para fazer algo benéfico também, tá? Não que o planeta tenha um espírito. A encarnação daquele espírito foi no planeta Terra. A encarnação daquele outro espírito foi no planeta Marte. Não é nesse ponto, mas sim o conjunto, a gleba de espíritos que propiciam as condições necessárias, desde que entendíveis e escutáveis, para fazer algo benéfico, benevolente, tá? E essa foi a última questão tratada por nós há 2 semanas atrás. Agora vamos para a inédita. Pergunta 145. Como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade? Repito, como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade? Interessante. Subir alguns pontos aqui. Toda ciência, independente dessa tratada aqui psicológica, ela, dentro dos seus campos de ensaios, campos de estudos, campos de pesquisas, artigos, né, e tudo mais, elas procuram encontrar respostas e, por vezes, grande parte das vezes, inclusive, não conseguem chegar a algo palpável, não conseguem chegar a algo comprobatório. E aí, esses estudos da ciência materialista, eles têm alguns pontos que eles não chegam à conclusão. E aí, por vezes, por que não, criam teorias mirabolantes e muitas das vezes enganosas para explicar o que talvez só a verdadeira filosofia, o estudo da verdadeira filosofia, pautada em Deus, poderia ser mais coerente. Mas vamos ver o que os espíritos respondem perante ao que o Kardec indaga. Porque, ó, já tem um monte de gente estudando há algum tempo aí, né, no campo da ciência psicológica, mas não conseguem, de um certo modo, como ele tratar aqui, ó, sem chegar à verdade, né? Não consegue chegar ao que realmente acontece. E a resposta é assim, ó. Esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna. Olha, que mesmo esses filósofos antigos e até mesmo os modernos, eles já são os precursores da doutrina espírita. Isso é um ponto importante. Vamos lá. E prepararam o caminho. Eram homens e puderam enganar-se. Quando os espíritos trazem que eram homens e puderam enganar-se, não é que depois do desencarne a gente deixa de ser, e o homem aqui é o contexto humano, né? Não é que depois a gente desencarna a gente deixa de ser humano. Mas aqui eu acho que é um ponto essencial. Quando os espíritos falam que eram homens, é porque estava querendo falar que eram espíritos que estavam encarnados aqui na Terra, suscetíveis, né, ao engano, ao equívoco, às paixões, aos vícios. E aí, e nesse ponto, é tipo assim, porque de repente o espírito, ele até projeta, ele até planeja ao vir na Terra determinadas ações dentro de um campo de estudo para chegar a tais conclusões, né? Mas, nesse caso aqui, o que os espíritos quis falar é o seguinte, ó, eram homens e por isso se enganam, ou seja, eram espíritos encarnados
que por vezes não lembram dos seus propósitos, não lembram dos seus planejamentos antes da vinda, estão num campo muito perigoso, que é o campo das relações humanas, das relações financeiras. Então, né, muitas vezes você entorpece novamente dentro do livre-arbítrio que nos é dado. Então, vamos ver, vamos continuar o raciocínio dos espíritos nessa resposta. Ó. Eram homens e puderam enganar-se, porque tomaram pela luz as suas próprias ideias. Que é isso, porque você vem com um propósito, você cresceu de um certo modo no plano espiritual da erraticidade, você tem um propósito nessa encarnação, e por vezes, pelas próprias ideias, e por vezes também por pressão, ou por influência do próprio ambiente que está tá contextualizado, você vai lá e dá uma tropeçada, vamos dizer assim, né? De uma maneira bem sutil. A gente tropeça nas ações que, de repente, a gente propõe de ter sido feitas antes mesmo da encarnação. E olha só, porque tomaram pela luz as suas próprias ideias. Mas os seus mesmos erros, através dos prós e contras de suas doutrinas, pós e contras de suas doutrinas são pós e contras das suas crenças, né? O que você acredita, né? Servem para evidenciar a verdade. Então, aqui os Espíritos falam, olha que mesmo assim, mesmo errando, ele ainda traz coisas boas. Mesmo errando, ainda traz coisas boas, né? Então, tem alguns pontos de fala, igual, por exemplo, nossa, eu não acho certo o que Moisés disse quando disse olho por olho, dente por dente. Tem que ver as condições da época, e mesmo que a gente acha que Moisés errou, ele, ao mesmo tempo, ele veio ajudando. Nós temos o exemplo também do profeta Elias, também, né? Que tinha atitudes bem questionáveis na sua encarnação, mas, ao mesmo tempo, trouxe coisas muito importantes, e muito grande, inclusive. Então, nós temos vários destes exemplos que ocorrem entre nós há muito tempo. Há muito tempo. Por isso que Kardec traz de filósofos antigos e modernos, né? Que há muito tempo nós estamos nessa. E pode se enganar. Inclusive, nós estamos aqui hoje novamente encarnados no planeta Terra, que é oriundo principalmente de enganos que a gente veio cometendo durante as encarnações. Mas o importante é compreender que aqui dentro do ponto de fala dos espíritos, que esses profetas, mesmo enganando-se, eles podem contribuir de uma certa maneira para a evolução, né? Aliás, esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos fará compreender. Ou seja, mesmo errando, ainda tem vários pontos de acertos na questão da evolução. 146. E aqui tem uma pergunta dentro da pergunta aqui, ó. Mas vamos lá, ó. 146. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Repito, a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Ou seja, o espírito, todos nós sabemos que nós somos espíritos encarnados. E que esse corpo, neste momento, é a nossa ferramenta principal de evolução. Sabemos que no desencarne, esse corpo fica e o espírito voa, né? O espírito vai para frente. Sendo assim, né? Dentro desse campo que nós estamos pegando para estudar aqui. Olha só. Tem um lugar determinado, o espírito, ele tem algum lugar determinado, circunscrito no corpo. Por exemplo, o espírito ele fica no braço direito. E ali tudo o anima.
o corpo, né? Alguns vão falar, não, o espírito é o corpo inteiro, né? Todos os reflexos, todos os pontos de ligação do espírito é para com o corpo material inteiro. Outros vão falar que o espírito ele reside, por exemplo, no cérebro, né? Até porque é o nosso principal órgão de vínculo e de gatilho dos pensamentos, de mostrar nossa realidade e tudo mais, né? Acredito que os espíritos vão trazer que o espírito ele está por toda parte do nosso corpo, né? E nós somos plenamente o reflexo dele, mas principalmente no cérebro. Principalmente, a ligação principal se dá no cérebro, visto de todas as nossas ações, tanto motoras quanto mentais, psicológicas, em todos os termos, né? E a gente vê que realmente a importância do cérebro nesse processo. Inclusive, eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu sinto nitidamente, é muito nítido isso, a ação do espírito sobre o cérebro. A gente sente que está aqui mesmo, né? Tá muito perto aqui, tá muito. Todas as ações, nossa, é como se nós soubéssemos mesmo que o pensar nosso está aqui mesmo e a gente sente isso nitidamente, né? Não tem como, mas é óbvio que o espírito, ele né? O pontos de ligação dele ocorre por todo o corpo, por todo o corpo. Resposta. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Não. Mas ele se situa mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante pensamento, e no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Pronto. Os espíritos nos corresponderam aí, né? Responderam e corresponderam. Não só na cabeça, mas também no coração, que é um dos órgãos, né, vitais, essenciais, né? O nosso propulsor de vida do corpo humano aqui. E é importante nós compreendermos tudo isso aí, na onde que está realmente essa ligação do espírito para com o corpo, desde a sua acepção. 146A. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Repito, 146A. Que pensar da opinião dos que situam situam a alma num centro vital? Resposta: que o espírito se encontra de preferência nessa parte do vosso organismo, que é o ponto a que se dirigem todas as sensações. Os que a situam naquilo que consideram como o centro da vitalidade a confundem com um fluido ou princípio vital. Não obstante, pode dizer-se que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Reforça, né? Principalmente no campo da cabeça aqui, a questão dessa vinculação. Não que nós estamos aí, né, num centro vital só, mas sim existe uma ligação muito mais tênue e fino com o nosso órgão pensante. E eu acho que isso é muito coerente mesmo, né? Isso que todas as ações que nós fazemos e que, de um certo modo, nós responderemos por elas, ela se concentra no cérebro. E aí, por isso que essa ligação entre espírito e cabeça, espírito e cérebro, estão muito ali próximos mesmo, não tem como, né? E aqui, na 146A, ela encerra a finalidade da encarnação.
E nós vamos começar uma nova lição, inclusive é uma lição que só tem, vou ver aqui, 2 perguntas, porém, na segunda pergunta aqui, que é a 148, tem um comentário muito grande de Kardec. Mas vamos lá, vamos começar da 147, da lição materialismo. Materialismo. Inclusive, uma palavra muito utilizada, né? Muito utilizada e concebida por nós aqui. Pergunta 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas, e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais, reparem, pessoal, que agora mesmo nós estamos falando das ciências psicológicas, né? Estamos falando agora das ciências naturais, está falando dos anatomistas, que são estudiosos do corpo, né, e tudo mais, fisiologistas também, né, e em geral, que se aprofundam nas ciências naturais, são geralmente levados ao materialismo. Não sei a resposta, mas olha, o materialismo ele é um grude na gente, né? E estão falando da realidade espiritual, né? Ele é um grude na gente, na onde que por vezes, por imediatismo ou não, acreditamos até, e aí eu estou falando uma humanidade como toda, que de repente a verdade é só o corpo. Alguns, inclusive, acham que depois da morte não tem mais nada, né? O corpo morreu, acabou. Então, tem pessoal, né, em geral, aí, que acredita firmemente que a verdade plena é a do corpo, né? E aí não consegue ultrapassar algumas percepções que vão além, né? O horizonte ele não tem fim para nós ali. Então, por isso que o conhecimento ele se faz necessário disso, né? E aí ele fala aqui, ó, por que essas pessoas que mexem tanto com os corpos, né? Estudam tanto os corpos e tudo mais, eles são geralmente materialistas. E eu acho que o pessoal objetivo é esse mesmo, porque se preserva somente na questão do estudo dos corpos, e não o componente principal que o habita, que é o espírito. Então, por isso que encontramos grandes gênios, cientistas, que são plenamente materialistas e que nem sequer creem em Deus. Nem sequer creem em Deus. Inclusive, eu falo muito aqui, né, porque eu procuro ler bastante a respeito e até mesmo estudar sobre astronomia, né? Gosto muito, gosto do estudo do universo, dos planetas, né, e tudo mais, enfim. E tem um rapaz, que eu até sigo ele, né? Ele é renomado, inclusive, aqui no Brasil, porque ele estuda bastante, e ele firmemente, ele não acredita em Deus, né? Não crê em Deus, não crê que foi tudo obra de Deus, né? Não crê. Eu já não consigo, e eu sou muito pequeno nesse campo, né? Eu sou apenas um curioso, um estudioso nesse processo, e perante a ele eu sou assim, nada, né? Em termos de conhecimento nessa área. Mas, ao mesmo tempo, eu, na minha pequenez, e olha, estou falando de pequenez, eu não vejo nada disso se não for por Deus. O Não, Angel, oi. por um acaso esse cara que você está falando aí é o Sérgio Sacani? É ele. É ele. Eu E também eu acompanho bastante ele. Ele é uma pessoa muito inteligente. demais, um Ele é inteligente estudioso. demais. Ele é o tipo de pessoa que você pode conversar de qualquer assunto que pelo menos alguma coisa ele tem um conhecimento. Só Isso. que é igual fala na pergunta, a pessoa parece que como ela conhece muitos assuntos, ela ela dá prioridade ao material. Ela não consegue enxergar uma coisa por trás daquilo, uma coisa maior por trás daquilo, né? Sim, sim. É isso. E é ele mesmo, Fabiano, porque olha só que interessante, né? Igual, por exemplo, quando fala da expansão do universo, né? Que o universo continua crescendo, né? É... mas como? A gente já até estudou aqui, como que cresce, né? E depois do limite dele não tem nada? Na verdade, tudo é o universo e ele se expande porque ele se expande por dentro, né? Ele vai
se abrindo e vai expandindo. Oh, é uma engenharia perfeita como essa, né? Vamos lá, vamos, já que nós estamos conversando a respeito disso, olha a falta de explicação e falta de algo palpável quando a gente fala, por exemplo, do Big Bang. Do Big Bang. Olha, pode ter ocorrido até mesmo essas explosões, mas se não tiver espiritualidade maior e Deus na engenharia que lhe é própria, né? Pronto para deixar tudo no seu devido lugar, tudo na sua devida órbita, tudo na sua devida formação, tudo na correspondência dos polos magnéticos, tudo, não tem universo, né? Não foi obra do acaso, né? Não foi obra do acaso, Fabiano. Então, como que a gente pode fugir de um engenheiro principal nesse processo? Não vai. Não vai. Mas só que é isso que até nós estamos comentando, Fabiano. E você, né, falou que é esse mesmo, né, que nós estávamos falando. Ele, de um certo modo, ele acredita fielmente que é tudo material, e é tudo obra do acaso, e é tudo. Aí falta, aí falta solo, né, para a gente pisar, na verdade, né? Não tem como. Como que trava nisso? E aqui fala a respeito disso. Como que nós temos tantos estudiosos em determinados campos que não conseguem chegar à verdade e que são tão materialistas. Inclusive, Fabiano, ele é ateu. Ele é ateu mesmo. E é isso. E a gente está sempre lembrando, né, gente? A gente está pegando como ponto de percepções e estudos, né? Para compreender esse processo. Como que funciona esse processo dessas pessoas intelectualmente tão grandes, né? Inclusive, né, o Fabiano, ele é um astrofísico, né? Ele é um astrofísico, se eu não me engano. Então, olha só, né? É um estudioso mesmo. Né? E aí, vamos ver que os espíritos, de um certo modo, respondem com relação a essas pessoas, intelectualmente muito elevadas, mas que, de um certo modo, se prende muito ao material. O fisiologista refere tudo ao que vê. É isso, Fabiano, é isso, pessoal. Só só pauta no palpável. O que está dali para frente já não é mais visível aos olhos destes. Lembrando que o horizonte ele é imenso, né? Mas principalmente esses profissionais, esses grandes nomes que nós temos, inclusive, dentro de um estudo, né, muito apropriado, principalmente do corpo humano, mas, ó, eu estou vendo isso aqui e é isso daqui. Na verdade, de um certo modo, eu acho que de um certo modo nós todos, e por isso que a representação dos apóstolos é bem a representação nossa. Mas nós todos tem muito do Tomé, né? Que é necessário ver para crer, né? Então a gente tem muito isso, a gente tem muito essa crença que ela é, né, de um certo modo, eu acredito até aqui porque é até aqui que eu estou vendo. Eu não vou além disso. Né? Então, olha, o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que tudo crê em saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Ultrapassar o seu entendimento, pessoal, é sair do limite que ele chegou ali, ó. Vai além. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Então, tipo assim, quando fala que pensam que a natureza nada pode ocultar, é que já sabem que sabem, já acham que sabem tudo. Já acham que sabem tudo, e é isso mesmo, e por isso, ao mesmo tempo, o materialismo ele tende a reinar no campo da ciência de homens, e quando eu falo homens, são humanos, de humanos que ainda não estão com os olhos abertos à frente. Ainda se prendem muito a esse materialismo limitado.
O Rangel, voltando a falar do Sérgio, ele, em determinado ponto, ele é até meio incoerente, porque ele também não acredita em vida extraterrestre, né? Então, a incoerência dele é que, pelo tamanho do universo, estatisticamente, é quase impossível ter vida só no planeta Terra. E mesmo assim, ele não acredita em vida a não ser no planeta Terra. E esse é um outro ponto importante que você levantou, e é isso mesmo. Tem bastante incoerência nesses pontos aí. Por quê? Porque ainda está muito material. Olha só, que já foi comprovado, Fabiano, se eu não me engano, que já foram descobertos, e a gente sabe que, porque se prende muito a vida no planeta, a existência da água, né? Se prendem muito a isso. E quem disse que é só isso que é propício para ter uma vida em outros planetas, né? E é propício para nós aqui, dentro do campo do estudo do organismo. A gente não sabe as inumeráveis ainda elementos químicos que nós nem sabemos ainda que existe, por exemplo, né? Mas aí, beleza. E aí é outro ponto que a ciência pauta, né? Nesse material aí, ó. Ó, se não tiver água, se não tiver gelo, se não tiver nada, não tem condição de ter vida aos nossos olhos. Primeiro ponto. Segundo ponto, se precisa ser um planeta igual ao nosso, comprovadamente, eu só não consigo elencar agora se foi 17 ou 18, mas já se conhece cerca de 17, 18 de planetas com as características do planeta Terra. Né? Então, e aí, Fabiano, você vem falando uma coisa certa, que bate, de um certo modo, em alguns pontos incoerentes, né? Que como? Como pode, de um certo modo, ocorrer isso, né? E aí cai numa incoerência muito grande, porque é um universo tão imenso, tão grande, tão que some as nossas percepções, que mesmo que pequenas ainda, de um espírito de prova e expiação, mas que some das nossas percepções, os milhões de sóis que nós temos, os milhões de astros, os milhões de estrelas de todos os tipos, o tanto de buracos, né, negros que temos no universo, né, o tanto de tudo que tem, como que se prende a um planeta, né, como a Terra, e graças a Deus, a Terra nos serve de moradia, e que nos comporta bem, mas é um planeta pequeno perante a tudo, né? É um planeta pequeno, pequeno, que é aí que está. O homem querendo, e está valendo, eu acho que o campo de estudo é perfeito, mas perpassar para alguns campos fora do planeta, no espaço, mas pouco se conhece, inclusive, do próprio planeta. O próprio planeta nosso. De vez em quando surge uma água viva de 10 metros de tamanho do fundo do oceano que não consegue se explicar, por exemplo, né? Então, olha a incoerência, ela cabe em todos os pontos, porque, por vezes, a ciência materialista, ela se prende, é óbvio, ao somente material e palpável, e por isso que surgem as incoerências, né? As incoerências. Que é interessante que a gente volta um pouco atrás, Fabiano. Porque aí fala que, mesmo errando, ainda acerta alguns pontos, né? Mesmo errando, ainda traz alguns pontos importantes. Porque o conhecimento dele é essencial, é muito bom de se escutar e tudo mais. Mas ainda tem algumas coisas para realmente trazer a verdade, né? 148, essa é grande, mas vamos fazer o estudo dela, eu vou fazer a leitura de todo o comentário, deixa eu ver que hora que é, 11h27, vai dar tempo, 148. Não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam,
ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Nós tratando de incoerência, né? Kardec vem trazendo isso, né? Porque olha o que ele fala, ó. Não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, né? Estava falando dos astrônomos, né? Deveriam, ao contrário, mostrar o homem a superioridade da inteligência que governa o mundo, ou seja, gente, a inteligência de Deus, né? Deveria mostrar, né? E aí ele continua: deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Resposta: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Então, os espíritos começam a responder pela segunda pergunta aqui, porque Kardec pergunta: deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Aí os espíritos vêm falar: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas, porque não dispõem de nada para preencher o vazio. E olha, nem buscam, porque caem num chamado zona de conforto e conseguem realmente, materialmente, explicar muitas coisas, e para eles já o basta, né? Então, por isso que trava o processo. Por isso que é necessário que a espiritualidade venha a nós e abra, faça nós enxergarmos algo a mais e verdadeiro. Esse é o processo, né? Continuando aqui, ó. A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrar-lhes uma tábua de salvação, e a ela se agarrarão ansiosamente. Agora vai a parte grandona aqui do comentário de Kardec, inclusive com parágrafos grandes. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais do que a ação da matéria, e a essas atribui todos os nossos atos. Então, Kardec vem reforçando dentro desse campo de estudo aqui, que realmente tem pessoas, né? Ele chama aqui por uma aberração da inteligência, né? Mas que tem pessoas bastante materialistas que acredita nada mais do que a matéria mesmo, e que se ela cessar a vida, ali cessa tudo, né? E que, né, a isso se atribui todas as nossas ações. Inclusive, eu quero chamar a atenção de vocês uma coisa. Eu compartilhei com a Mirella, eu vou tomar licença de procurar aqui, tá, gente? Só para ler um comentário que eu vi num post aqui. Espera aí, só um instante. Porque teve um comentário que me chamou muita atenção, que foi a respeito de um vídeo de um bebê tocando piano, tá? Na onde, inclusive, foi numa página espírita que eu vi, né? Inclusive vem com o título A Prova da Reencarnação. Deixa eu ver se eu acho o comentário aqui, porque de um certo modo me chamou muito a atenção um comentário de uma moça aqui. Vamos ver se eu consigo achar rápido aqui. Se eu não conseguir, eu vou falar mais ou menos como que é. Aqui, esse daqui. É um bebê tocando piano lindamente, lindamente, na onde em nenhum ponto ele teve
um aprendizado para tal, né? É um bebê, né? Está na primeira infância ali. Enfim. Aí teve uma pessoa que perguntou como descobriram que ele tocava. Não é normal colocar um bebê para tocar piano. Então, tipo assim, como que descobriu que o bebê tocava um piano se não colocou ele ali, né? Aí teve uma resposta que me chamou mais a atenção aqui. Ele é filho de uma família inteira que toca, a mãe é produtora de cinema, as irmãs são mais velhas e tocam piano com ele desde que nasceu. Isso chama-se estímulo. Qualquer ser humano bem assistido e estimulado tem capacidade de desenvolver suas habilidades genéticas. Fabiano, habilidade genética. Esse é um ponto que me bateu assim, né? Habilidade genética. Está querendo falar que todas habilidades e até mesmo competências é passado de pai para filho, de avô para neto, né? Isso é um outro ponto de incoerência gigante. Nós sabemos que o conhecimento ele é adquirido, né? E que de um certo modo, até tem uns comentários aqui falou assim, ó, o processo de esquecimento desse bebê aí deu uma pequena falha, né? Porque ele veio trazendo percepções nítidas de outra encarnação, né? E no caso dele vem dos pais e irmãs. Aí o pessoal continuou comentando. Mas nessa idade, não acho que seja só estímulo. Aí o outro também acho que não. Aí veio uma outra pessoa e falou: estímulo de outra vida. E aí a vida é assim, as pessoas já nascem predispostas a algo específico. É interessante, né? Como as pessoas ainda elas se negam ao óbvio, né? Se fosse questão de estímulo, Rangel, a Silvia ia ser uma pessoa que saberia tocar vários instrumentos. Ela, não, ela toca campainha, interfone. O pai dela toca teclado, toca sanfona, toca violão, toca uma opção de coisa. A mãe dela também toca contrabaixo, toca violão. Ela não toca nada. E ela tentou aprender. Ela tentou, teve aula particular de piano, teve aula particular de violão, teve aula, uma porção de coisa. E ela nunca aprendeu a tocar nada. Acabou, né, Fabiano? Eu acho que está muito nítido isso. Não tem. Para nós aqui é muito claro, né? Graças a Deus, para nós, isso perpassa esse ponto material. E olha só, quando a pessoa vem com esse negócio, que é a mesma coisa assim, tipo assim, é quase a mesma coisa, né? Ai, por que aquele bebê ele veio doente já? Porque ele veio pagar os pecados do pai e da mãe. Então, na verdade, existe uma hereditariedade dentro das ideias humanas materialista que não se aplica. Cada um responde por si, cada um carrega os conhecimentos que lhe é seu. A gente já fez estudo, inclusive, aqui. Uma criança de 3 anos, de repente, da noite para o dia, começou a falar mais de 5 idiomas. Ninguém fala 5 idiomas se não tiver o seu ponto de conteúdo e conhecimento adquirido. Mas na onde? Ele é um bebê ainda, de outra vida. Eu acho que isso é muito claro e muito explicável, né? Eu acho que não tem muito, não teria muito segredo para ninguém isso, a continuidade do espírito durante essas viagens que nós temos de encarnação para encarnação, adquirindo todos esses conhecimentos. Quando a gente fala que, por exemplo, Jesus é um engenheiro de excelsas rotas, a gente está falando de conquistas de conhecimentos, de habilidades e virtudes que ele veio acumulando no decorrer da sua existência espiritual. Não estamos falando de material, né? Só que a gente se prende a isso. E a gente se coloca na posição de ler comentários como esses, que devemos respeitar pelo livre-arbítrio de todos, mas que, graças a Deus, de um certo modo, nós já temos a resposta.
Eu também, ô Fabiano, eu também toquei muita campainha, só que eu saía correndo. Eu Nada fiz melhor que... parte desse grupo também, viu, Rangel? Meu Deus do céu, que coisa, né? Que coisa. Eu não sei, eu sei, mas você repara que isso não existe mais? Não toca campainha na sua casa e sai correndo, por exemplo? Por aqui, raras vezes. E olha lá, hein? E olha lá. Eu acho que isso já é um ponto de evolução dos espíritos que estão chegando aí. Ó, vamos lá, ó. Não vem no corpo humano senão a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida senão no funcionamento dos órgãos. Viram-na extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio e nada mais perceberam além desse fio. Procuraram descobrir o que restava e como. Peraí. Procuraram descobrir o que restava e, como não encontravam mais do que a matéria inerte, não viram a alma escapar-se e nem puderam pegá-la. Concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, após a morte, o pensamento se reduz ao nada. Triste consequência, se assim fosse, porque então o bem e o mal não teriam sentido. O homem estaria certo ao não pensar senão em si mesmo e ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais. Os laços sociais estariam rompidos e os mais santos afetos destruídos para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Que bom, né? Que bom que isso não é um campo geral, é o campo de alguns, né? Essa questão do achar que o materialismo é a verdade, que nada além daquilo vai ser vida mais, por exemplo. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, não constituindo mais do que opiniões individuais, porque em parte alguma foram erigidas em doutrina. Uma sociedade fundada sobre essa base traria em si mesma os germes da dissolução. E os membros se despedaçariam entre si como animais ferozes. Isso é um parágrafo. Vamos lá. O homem tem instintivamente, eu reforço, quando trata a palavra homem, é o humano, ser humano. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida. Nós temos essa intuição. Rangel, mas vocês são da doutrina. Não. Você vê o protestante, o evangélico, ele acreditando que tem alguma coisa a mais. O católico acreditando que tem alguma coisa a mais. Então, instintivamente, mesmo que talvez não conhecendo, a gente sabe da continuidade. Nós sabemos. Instintivamente, intuitamente, né? Nós sabemos. Então, o homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida. Tem horror ao nada. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. E quando chega o momento supremo, não são poucos os que não perguntam o que deles vai ser. Porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo que ama? Já pensou? A gente passar por uma encarnação ou por uma vida, tendo os seus amores, tendo os seus dissapores, tendo as suas experiências, temos os conhecimentos adquiridos e para algum momento aquilo ali cessar e não servir para nada? Olha só, o tão incoerente que é isso, né? Quem poderia ver sem terror abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada, pronto a tragar para sempre todas as nossas faculdades, todas as esperanças, e ao mesmo tempo dizer: qual, depois de mim, nada, nada, nada mais do que o nada, tudo se apagará da memória dos que sobreviverem a mim. Dentro em breve, nenhum traço haverá da minha passagem pela terra. O bem mesmo que eu fiz será esquecido pelos ingratos a quem servi, e nada para compensar tudo isso,
nenhuma perspectiva, a não ser a do meu corpo devorado pelos vermes? Ei, Kardec, hein? Um estudioso aí para trabalhar na codificação da doutrina é tudo de bom, né? Olha as percepções dele, né? Como acreditar no nada. E aqui tem um ponto que ele fala assim, pô, porque, por exemplo, se eu, Rangel, desencarno hoje, eu estou nas percepções da minha família, né? Vai deixar a saudade, vai deixar tudo, né? E tudo. Aí, no decorrer do tempo, passa-se 50 anos. Aqueles que eram contemporâneos a mim, com certeza já foram. E aí vão indo, e aí vai a família. Em 200 anos, tô tacando ali meio alto, ou sei lá. Em 200 anos, todos aqueles que conviveram comigo ali de um certo modo já não estarão aqui na Terra mais. Se eu não fui uma pessoa de renome, eu nem serei lembrado e nem sequer vai ser mencionado a minha existência. Quando se passa 500 anos, por exemplo, na Idade Média, a gente conhece algumas pessoas de nomes ali, principalmente guerreiros, né, e tudo mais, que colocaram o seu nome na história. E as pessoas comuns que passaram por ali? Quem lembram delas? Nem sequer existiram. Então, para que serviu? Para que serviu todo o conhecimento, de repente até dispensado naquele momento? Toda a ajuda, todo o auxílio? Ou até mesmo os erros que ali foram feitos? Para que serviu? Se vão cair no esquecimento, né? Então, percebe-se bem. Percebe que, de repente, daqui 150 anos, essa casa onde eu resido, quem vai estar residindo nela? Será que vai entender da minha história? Passou em vão? É isso que Kardec vem nos trazer. Passou em vão? Em todos os tempos, em todas as épocas, né? Ah, nós lembramos da época de Jesus, de Lázaro, de Maria Madalena, nós lembramos dos apóstolos e daqueles tantos outros fiéis que andaram com Jesus também, que não tiveram seus nomes mencionados nos evangelhos e na Bíblia. Passou em vão? Do nada. Acabou. A matéria acabou, cessou, não tem continuidade. Na onde está a valorização desses processos carnais que nós temos, né? E aí, Kardec ele vem nos abrir os olhos com relação a isso. Este quadro não tem qualquer coisa de horroroso e de glacial, mas religião nos ensina que não pode ser assim, e a razão o confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça o nosso amor pelo positivo. E é isso que, para muitos, engendra a dúvida. Está certo que tenhamos uma alma, mas o que é a nossa alma? Tem ela uma forma, alguma aparência? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros uma parte do grande todo. O princípio da vida e da inteligência. Mas o que é tudo isso? O que é que tudo isso nos oferece? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde com a imensidade, como as gotas d'água no oceano? Quer dizer, fica perdido e não se torna especial? A perda da nossa individualidade não é para nós o mesmo que o nada? Disse ainda que ela é imaterial. Mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas? E para nós aqui, e para nós equivale ao nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou desgraçados, segundo o bem ou o mal que tenhamos feito. Mas qual é esse bem que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação que a de cantar os louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou apenas um símbolo? A própria igreja as compreende nesse último sentido. Mas então, os sofrimentos são esses? Onde se encontra o lugar do suplício? Em uma palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo que nos espera a todos? Kardec, último parágrafo. Ninguém costuma se dizer, voltou de lá para nos dar conta do que existe.
Inclusive, isso é uma indagação que hoje existe, né? Ninguém voltou para me falar se tem vida. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Ai, um parente, um familiar muito próximo a mim foi embora, eu tenho tanta saudade dele. Eu acho que não existe nada, não. Ele nunca voltou para contar como que é. Olha, se voltar, você sai correndo. Se voltar, sai correndo. Porque é interessante isso, né? É um ponto, assim, quando a gente conversa e tudo mais, as pessoas falam, ai, meu Deus, eu não quero que apareça, não. Nossa, mas peraí, é seu pai. Nós temos até esse ponto medonho aí. Ah, eu sei que existe, mas eu quero que, né, não aparece, não. Olha que coisa, né? Olha que coisa, olha como que é as mentalidades humanas. Ninguém costuma se dizer voltou de lá para nos dar conta do que existe. Isso, porém, é um erro. E a missão do Espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro, a de nos fazer, até certo ponto, vê-lo e tocá-lo. Não mais pelo raciocínio, mas sim através dos fatos. Graças às comunicações espíritas, isso não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre o qual não, peraí. Uma probabilidade sobre o qual cada uma pinta à vontade. E os poetas embelezam com as suas ficções ou enfeitam de imagens alegóricas que nos seduzem. É a realidade que nos mostra a sua face. Porque são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm contar a sua situação, dizer-nos o que fazem, permitir-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da sua nova vida e, por esse meio, nos mostram a sorte inevitável que nos está reservada, segundo os nossos méritos ou os nossos delitos. Há nisso alguma coisa de antirreligioso? Bem pelo contrário, pois os incrédulos aí encontram a fé, e os tíbios uma renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. E se assim acontece, é porque Deus o permite. E o permite para reanimar nossas esperanças vacilantes. Somos melindrosos, né, pessoal? Somos melindrosos. Somos muitos desesperançados. Mas aí que nos vem um conforto. O caminho está aberto para nós seguirmos, né? E nos conduzir ao caminho do bem, pelas perspectivas do futuro. Belo, 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 muito lindo mesmo essa resposta e esse comentário de Kardec para nos acalentar, nos afagar e nos conhecer cada vez mais. O verdadeiro sentido. Estamos aqui nesse momento, mas que somos espíritos eternos e que nada, 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 nada vai apagar ou cessar nossa trajetória. A próxima lição do domingo de estudos do Livro dos Espíritos é Retorno da vida corpórea à vida espiritual, a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. A pergunta será de 149. Vamos partir para o encerramento. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, partimos para o encerramento. Agradecemos mais uma vez estarmos aqui nesse campo de estudo, aprendendo, reaprendendo, né? Cada vez, vamos dizer assim, né? Mais carregados de conhecimentos espirituais, filosóficos, científicos, religiosos, né? E seguir sempre em frente. Vamos pedir, antes de eu pedir a oração, que essa oração seja destinada aos espíritos encarnados que passam pelos campos de provas e expiações, enfermidades e doenças, problemas de todos os tipos, financeiros, de todos os tipos,
que a alta espiritualidade, que os amigos espirituais possam auxiliar e dar força na continuidade dessas provas que temos que passar, suportar. Seja levado também aos nossos amigos espirituais desencarnados, aqueles que ainda não se encontraram, que estão perdidos, aqueles que estão nos hospitais espirituais, aqueles que trabalham insensatamente para o bem do próximo, né? Seja levado a todos eles, seja levado a esse planeta, seja levado aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, seja levado àqueles que não simpatizam conosco também. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Assim, Angel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, tia Marlene. Obrigado, tia Ivanete. Obrigado a Fabiana. Obrigado ao tio Carlos, que está aqui. Obrigado a Viviane, que esteve há pouco conosco. Obrigado a todos os amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Obrigado a Mirella, a Vitória, a Rafaela, a todos nós. Tenhamos cada vez mais entendimento das bênçãos que recebemos, que tenhamos um domingo e uma semana abençoada, e que, se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente para estes estudos que tanto nos afaga e nos desenvolve a fé no futuro. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo para todos, uma boa semana. Obrigado, Boa Fabiana. semana a todos. Bom Obrigado, domingo. Fabiana.